Atenção, atenção, agora eu quero que você veja que nós vamos falar que a igreja é a cereja. Mas que história é essa? Onde é que tem isso na Bíblia? Com certeza há muita coisa para entender sobre a igreja. É a cereja. Confira conosco na nossa mensagem aqui na IBNU e não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho e também convide os seus amigos para conhecer a Palavra de Deus com profundidade aqui na IBNU, uma comunidade saudável para um mundo melhor. Este é o momento quando vamos compartilhar a Palavra de Deus, sim, a revelação bíblica que o Senhor deixou para nós, para entendermos a nossa vida, para entendermos o próprio Senhor, a realidade à nossa volta e que traz luz para a nossa caminhada de fé. E eu convido você hoje a refletir sobre um tema muito especial, que é a igreja é a cereja. Sim, a igreja é a cereja e você fica pensando, mas que história é essa? Nunca ouvi falar sobre cereja na Bíblia? Tem cereja? Na verdade, a Bíblia não menciona cereja, mas todo mundo sabe muito bem o que significa o que a gente conhece, a cereja do bolo, né? Aquilo que tem a ver com um momento especial de uma festa, às vezes de aniversário, uma comemoração especial, um casamento, e todo mundo está aguardando ali o momento do bolo, né? Ninguém sai antes de cortar o bolo e para quem vai a primeira fatia, e todo mundo presta atenção àquele elemento assim simbólico, né? Concreto, específico, que fala da cereja do bolo. Quer dizer, a apoteose de qualquer comemoração é aquele bolo especial e a apoteose do bolo é a cereja. Então, pensando nisso que todo mundo consegue entender bem, nós vamos falar sobre a igreja é a cereja. Que tipo de cereja é essa? Vamos ver. Nós olhamos para a revelação de Deus, a Escritura, conforme ela nos aparece no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, e nós lemos o seguinte no texto bíblico. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Essa carta aos Efésios é um dos livros mais importantes do Novo Testamento.
Nós temos um livro, por exemplo, como a Carta aos Romanos, que apresenta, assim, vamos dizer, o elemento mais fundamental e essencial da teologia de Paulo para o nosso entendimento do que significa a pessoa e a obra de Cristo Jesus. E quando olhamos para Efésios, nós temos, vamos dizer, uma ampliação, uma continuidade desse ensino do apóstolo Paulo. E um foco muito significativo desta carta, que nós sabemos hoje através das pesquisas dos manuscritos e de outros elementos que têm a ver com o que foi encontrado, é que essa carta não era uma carta só para os Efésios, que Paulo escreveu quando estava preso em Roma por volta do ano 60, 61, e essa carta, como carta da prisão, assim como Filipenses, como Colossenses, como Filemon, é uma carta que também foi copiada para outras igrejas. Muito certamente é a mesma carta aos Laodicenses, citada em Colossenses capítulo 4, uma carta que adquiriu o perfil de carta circular devido à sua importância. E um dos pontos fundamentais que está claro nessa carta aos Efésios é exatamente falar sobre a realidade da igreja. E quando falamos em igreja, certamente muita gente acaba tendo uma certa confusão, uma falta de compreensão sobre do que é que estamos falando. Há pessoas, por exemplo, uma grande parte de pessoas que entende a palavra igreja, especialmente do ponto de vista místico-geográfico. Como assim? Para essas pessoas, a igreja é especialmente um ambiente, um espaço, um local definido, geográfico, que é particularmente sagrado. Quer dizer, a pessoa entende que alguma razão, por causa de algum objeto, por causa de um determinado ritual, por causa de algum elemento histórico, que aquele lugar é um lugar diferenciado, como se nele tivesse ali uma energia especial, diferenciada da parte de Deus. E para alguém, portanto, ter acesso a esse agir de Deus, ele precisa ir naquele lugar sagrado. Por isso que existe no mundo todo muitas peregrinações, muitas pessoas que vão para esses locais, em várias tradições religiosas, entendendo que ali estão especialmente num tipo de casa do Senhor. Na verdade, o Novo Testamento não fala em igreja desta maneira. Não há uma abordagem mística, não há uma ideia de que você tem quase que como se fosse um espaço mágico, onde, vamos assim dizer, as coisas devem acontecer. A ideia bíblica não é essa. Aliás, a igreja cristã primitiva, na verdade, nem templo teve, em função, inclusive, das suas limitações causadas pela intolerância do Império Romano. Outras pessoas enxergam a igreja do ponto de vista, a gente pode dizer, meramente como instituição. Quer dizer, a igreja, ela precisa existir, então ela precisa ter uma personalidade jurídica, é um CNPJ, ela é uma organização, e inclusive em alguns ambientes há até uma espécie de sacralização daquela instituição, daquele grupo, como se ele fosse o grupo particularmente por si só que representa Deus na Terra e que precisa se constituir de alguma maneira dentro do que a gente pode chamar da lei dos homens. Então tem gente até que diz, não, igreja é só papel, igreja é só uma organização, é só uma coisa jurídica. Também uma percepção que não aparece em nenhum momento quando a gente olha o Novo Testamento. E, por fim, nós temos um bom grupo de pessoas que entende igreja num aspecto, digamos, mais individual e social. A igreja não é tanto vista no sentido neotestamentário, mas é um lugar para encontrar amigos, é como se fosse assim, um clube, né? Não tem assim, uma preocupação de uma espiritualidade mais encaminhada, não existe uma proposta, às vezes, de vida cristã, é apenas um ambiente onde
uma série de cristãos, muitas vezes nominais, se reúne de vez em quando inclusive, né, o tempo permite, se não tiver assim sol, se não for passear para lugar nenhum, a gente vai lá, encontra os amigos, e aí toma um café juntos, coloca a conversa em dia. Então é uma coisa assim meio diferente da maneira de viver dos cristãos do Novo Testamento. Quando nós olhamos para Efésios 3, a gente vai ver o que aparece aqui. Afinal de contas, que história é essa de a igreja é a cereja? Olhando para Efésios 3, a gente vai ver que Paulo está orando a Deus, agradecendo como é que Deus fez todo um grande projeto que atravessou a história. Esse projeto, ele vai dizer que culmina na realidade da igreja. Aliás, é tão interessante que ele diz que esse projeto divino é um grande mistério. Mas mistério em que sentido? No sentido em que Deus está agindo na grande história da redenção, e essa história da redenção, ela se apresentava com uma certa clareza, dizendo, olha, os israelitas não mantiveram a sua fidelidade na aliança, Deus prometeu que o seu reino haveria de chegar e triunfar, Deus prometeu trazer a salvação, Deus prometeu trazer essa redenção que envolvia a culpa e o pecado humano. E quando nós temos a chegada do Messias, Rei, Salvador, Jesus, isso se dá, mas se dá como um início dessa redenção. E o que ninguém imaginava, mesmo lendo Isaías, Jeremias, Ezequiel, Abacuque, Amós, todos os profetas do Antigo Testamento, é que aquilo que envolveria a salvação, a chegada desse perdão, a chegada do reino, pudesse se desdobrar com clareza naquilo que é a realidade de que judeus, que conheciam o Deus único e a história da redenção, e gentios estariam juntos nesta realidade da nova comunidade da fé. Então é muito interessante quando Paulo vai dizer aqui que foi dada a ele concedida a graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, né? O senso de humor de Deus é impressionante. Paulo, um fariseu judeu de total consagração, ele é escolhido para levar aos menos judeus possíveis, esses gentios tão distanciados da realidade de Israel, e esclarecer a todos a administração desse mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida de poderes e autoridades das regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus. Ou seja, agora, essa realidade de que, verso 6, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, é o mistério que finalmente foi revelado. É como se a gente tivesse uma imagem assim, que não está suficientemente clara. Você vê, às vezes você olha um negócio que está meio borrado, você vai tirar uma foto assim, né, com o celular ou com a máquina, precisa ajustar para que haja nitidez, e a nitidez agora se estabelece que aquilo que foi um agir de Deus particular se torna universal no sentido que todos vão poder participar dessa salvação. Ou seja, o que acontece aqui? Do ponto de vista da história, do ponto de vista de um plano assim escatológico, vai ficar claro que a igreja é a cereja do bolo do plano de Deus. Isso quer dizer, tudo que Deus construiu, fez, vai chegar no ponto final dessa redenção com o estabelecimento da igreja de Cristo. Por isso que igreja é coisa séria, igreja é o corpo de Cristo. Aliás, a Bíblia vai deixar bem claro que Cristo é o cabeça da igreja e que a igreja, nós que somos essa comunidade da fé, esse
corpo de Cristo é que somos, digamos assim, Cristo para o mundo na realidade de hoje. Então, nesse sentido, ser parte da igreja é fazer parte desta festa apoteótica da redenção que envolve o projeto de Deus, que, aliás, não tem substituto. Eu acho tão interessante como há pessoas que querem, talvez por uma via filosófica, ou por uma via particularizada, ou por uma via mística, tentar viver uma espécie de fé cristã individualizada, separada, distanciada, descomprometida com o corpo, com os irmãos. Isso simplesmente não é possível, até porque, de acordo com o que nós lemos em 1 João, capítulo 1, vai dizer que à medida, que nós temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, nessa caminhada de fé, esse grande projeto de Deus aparece com clareza que nesse aspecto histórico, nesse aspecto da chegada do reino, nesse aspecto até escatológico, a igreja é a cereja. Mas Efésios ainda vai dizer coisas muito interessantes e únicas e peculiares a respeito dessa realidade da igreja. Você observou bem, quando nós lemos aqui, nesse capítulo 3, como ele chama a atenção, e surpreende, porque ele vai dizer que essa realidade que foi feita, que tem a ver com esse agir que é chamado de multiforme sabedoria de Deus, quer dizer que Deus é Deus de verdade, quer dizer que Deus não pode ser surpreendido, quer dizer que a nossa visão sempre ela é limitada, parcial, ela é condicionada, a nossa perspectiva bastante particular e pequena, enquanto que o agir de Deus ele envolve toda a realidade, portanto, ele é chamado de multiforme. É muito interessante, isso é muito particularmente até mesmo empolgante quando a gente lê a Bíblia, quando a gente estuda a palavra com profundidade, quando a gente vive a vida cristã, é que assim, sempre haverá muita coisa que a gente diz, puxa, isso é novidade, eu não tinha percebido, puxa, eu não sabia, ou seja, Deus nos surpreende. Por isso, quando você lê a Bíblia, mesmo que você leia um capítulo após o outro, e mesmo que você conheça bastante, você fala, nossa, mas como isso está aqui? Mas qual é o sentido disso? Porque a amplitude e a diversidade do agir e do falar e da revelação divina é impressionante. É muito problemático quando uma pessoa às vezes separa um aspecto único, pequeno da Bíblia, que geralmente está em sintonia com suas próprias preferências e particularidades pessoais e até mesmo assim com inclinações psicológicas únicas que o indivíduo tem, e ele tenta enquadrar toda a revelação divina num aspecto pequeno e perde essa percepção. E o que é interessante é que quando ele fala sobre isso é que essa graça de Deus que mediante a igreja, essa multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus. Que é isso? Que coisa impressionante. Se a igreja é a cereja, do ponto de vista histórico, do ponto de vista escatológico, outra coisa surpreendente é que a igreja tem, na sua realização, nessa manifestação da chegada da salvação através do Messias, do seu corpo, que tem a ver com essa comunidade, que é a comunidade dos redimidos pela graça de Deus, é que essa realidade dessa comunidade tem um impacto poderoso no mundo espiritual invisível. Olha que coisa interessante. Por mais que o ser humano tenha se desviado de Deus, tenha se afastado do conhecimento do Deus único e tenha criado os caminhos dos mais variados, a fome e a sede espiritual que existe porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e as perguntas que envolvem a necessidade do significado da vida e o chamado da transcendência faz com que praticamente todas as culturas tenham
um caminho de fé para tentar buscar uma resposta para essa sede. E os caminhos são os mais, vamos dizer, impressionantes e até mesmo exóticos na história humana, muito diferentes, e tudo que tinha a ver com uma descoberta de que havia um mundo espiritual, lidar com espíritos dali, lidar com maldições aqui, com realidades assim que colocam em xeque uma visão muito racionalista da realidade. E no mundo lá de Éfeso, na região da Ásia Menor, onde, por exemplo, havia um templo da famosa Diana ou Ártemis dos Efésios, um templo de 127 colunas com 20 metros de altura, mas além dela havia culto de Cibele, havia culto de Ísis, havia culto do imperador romano, havia cultos de mistério, ou seja, uma religiosidade efervescente com misticismo acentuado, onde todo mundo tinha uma espécie de medo, receio de lidar com os poderes espirituais. Esses poderes espirituais, que são, na verdade, aquilo que existe no que Efésios chama de regiões celestiais, que tinha a ver com essas influências espirituais desses seres que, de alguma forma, controlavam e traziam um certo temor a todo mundo que se envolvia com esse misticismo acentuado. Agora diz que o texto que essa vitória em Cristo, daquilo que traz para nós a realidade da igreja, que isso aparece diante disso para um triunfo daquele que é o Senhor, inclusive do mundo espiritual. Então veja que coisa interessante, o impacto espiritual que a realidade de Cristo, e a realidade de Cristo envolve o seu corpo, ou seja, a igreja. Também nessa realidade espiritual, a gente vê que a igreja é a cereja do agir divino. Ela tem poder do Espírito Santo, ela tem autoridade, ela fala em nome de Jesus, ela tem a ver com essa grande vitória que liberta as pessoas de todo temor e medo na realidade espiritual que tanto deixava assustado quem vivia naquele ambiente do mundo antigo. Mas quando a gente prossegue e conhece um pouco mais do texto bíblico, a gente vai pensar aqui e ver um outro aspecto interessantíssimo que fala para nós sobre a realidade da igreja, que é a cereja. Dessa vez, a gente precisa dar uma olhada lá na carta de Pedro dessa vez. 1 Pedro capítulo 2, uma carta bastante importante, especial, que vai falar para nós de uma outra situação interessante que tem a ver com a realidade da igreja, muitas vezes não tão bem entendida nos tempos de hoje. 1 Pedro 2, a partir do verso 4, diz o seguinte: à medida que se aproximam dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. É interessante ver o que 1 Pedro vai nos falar. Aqui nós temos um outro enfoque bastante interessante que tem a ver com a adoração. Conscientes da realidade de que nós estamos à mercê dos poderes que são maiores do que nós, todos os antigos pensavam em como lidar com esses poderes. Então, como é que a gente pode agradar
os seres divinos, como é que a gente pode lidar com o sagrado, como é que a gente pode, vamos dizer assim, alinhar a nossa vida diante desse cenário. Então, historicamente, na história, vamos dizer, na fenomenologia da história religiosa, uma das coisas que mais aparece são os templos, os espaços dedicados para o culto, para essa liturgia, para esse encontro, para essa tentativa de estabelecer a devida conexão com a realidade superior aos sentidos, ao contexto imediato da vida. E é nesse cenário que a gente vai ver como isso tinha importância e como é que isso impactava a realidade do mundo antigo e como é que a igreja é inserida nesse cenário. Como vimos, olhando para a realidade da história e até da escatologia, a igreja é a cereja, e olhando para a realidade do mundo dos espíritos, do mundo daquilo que envolvia a realidade das regiões celestiais, a igreja também mostra aí que ela é a cereja no sentido desse ponto definitivo de Deus de agir com poder sobre essa realidade. Agora nós vamos ver um outro aspecto que a carta de Pedro nos apresenta, quando nós vemos que a igreja é a cereja quando falamos de adoração. E é interessante, conforme observamos, essa realidade que tem a ver com essa busca de um espaço diferenciado para entrar em contato com Deus, com o sagrado que existia no mundo todo, também em Israel, nós vamos ver na revelação bíblica uma espécie de caminho de construção dessa teologia de adoração. Então, tudo começa com bastante clareza quando nós vemos lá, até mesmo desde o começo da história sagrada, até mesmo com Caim e Abel, lá em Gênesis 4, depois nós vamos ver com Noé, com os patriarcas, né? Particularmente destaque aí para a própria história de Jacó, essa coisa de construir um altar dedicado ao Senhor, reconhecer que Deus está naquele lugar, como em Betel, por exemplo. E quando a história prossegue, isso fica mais nítido quando nós observamos Deus fazendo aliança com o povo de Israel, em Êxodo, especialmente capítulo 19 e capítulo 20. E aí é ordenado a Moisés a construção do tabernáculo, né, que simboliza a presença de Deus no meio do seu povo. Aquela construção com aquele pátio, né, que tinha ali 45 metros por 22,5, com a tenda do encontro lá no meio, com todo um simbolismo, e tudo aquilo mostrava, né, como o ser humano, para se aproximar de Deus, precisava pensar como é que se dava essa comunhão em função da sua limitação, fragilidade, do seu pecado, da sua culpa, e tem toda uma dinâmica marcada por essa realidade espacial. Esse tabernáculo também tem história. O povo vai chegar na Terra Prometida, entrando ali com Josué, e esse tabernáculo vai aí passar um período de transição, né, quando ele vai passar por Gibeão e vai ficar finalmente durante um bom tempo estabelecido em Siló, né, nesse período dos juízes, até que Salomão, no ano 966 a.C., vai construir o templo do Senhor. Então veja aqui a ideia de um espaço sagrado, a ideia de um espaço diferenciado, com toda uma peculiaridade de tudo que deve ser feito para transmitir o que significa o Deus único, como Ele é santo, misericordioso, bondoso. Aparece ali, esse templo vai sobreviver aí por quase 400 anos, ele vai ser destruído pelos babilônios, depois vai ser reconstruído mais tarde, lá na época de Esdras, na época de Ageu, Zacarias, e finalmente nós temos o grande
templo que é ampliado de maneira extraordinária na época de Herodes o Grande, um templo com 45 metros de altura, uma área enorme da sua plataforma, tudo isso está lá e esse templo vai ser destruído, como Jesus disse, e tudo isso tem o seu fim exatamente com a destruição do templo em Jerusalém pelos romanos. Depois de todo esse cenário, entendendo tudo isso, aliás, até mesmo antes da destruição do templo, ecoam aqui as palavras de Pedro para mostrar o significado do que quer dizer ser igreja do ponto de vista da adoração, já que a própria realidade da existência de um santuário, de um templo, não garantia de fato uma espiritualidade que fosse genuína, como bem denunciaram profetas como, por exemplo, Miqueias no Reino do Sul, em Judá, 700 anos antes de Cristo. E aí o que nós vamos encontrar? O texto bíblico de 1 Pedro vai dizer que agora essa comunidade daqueles que são chamados, inclusive, pelos mesmos nomes que Deus chamou Israel lá atrás, aqueles que são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eles são chamados de aqueles que são pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, o que a gente percebe? É um aperfeiçoamento da ideia de adoração, um aperfeiçoamento daquilo que envolvia um verdadeiro culto dedicado a Deus. Então, nesse sentido, é muito interessante qual que é a razão de ser da igreja. A igreja existe como povo de Deus, como corpo de Cristo, para dar a Deus a devida honra e glória que Ele merece. E como é que isso se dá? Se dá de uma forma que ela não está limitada ao espaço, ela não está limitada a um santuário específico, ela não está presa à realidade de determinadas formas específicas, mas agora, aquilo que no passado foi tão importante, didático para entender uma série de coisas, que eram, por exemplo, os sacrifícios, agora o contexto está modificado aqui no sentido que os sacrifícios são chamados sacrifícios espirituais, em sintonia com o que diz Romanos 12, que diz que nós devemos oferecer o nosso corpo a Deus como sacrifício aí agradável ao Senhor. Ou seja, em vez de levar o cordeirinho e levar lá o cabritinho, como sacrifício, a pessoa leva a si mesma. Ela se entrega a Deus como um sacrifício aceitável e agradável. E não só isso, a pergunta é onde é que está o templo? Onde é que está o lugar sagrado? O lugar sagrado a gente entende quando nós descobrimos que somos pedras vivas. Ou seja, a igreja sagrada é você, é o seu irmão em Cristo, que juntos formam esse templo, digamos assim, de gente de carne e osso. Então, nesse sentido, é curioso que às vezes a gente pensa, onde é que está o lugar mais sagrado? Onde é que está o espaço mais espiritual? Quer dizer, o lugar mais sagrado que existe no mundo é o rosto do seu irmão. É aquele que está diante de você, porque juntos nós somos as pedras vivas que formam essa casa espiritual para a glória de Deus. Então, veja só que coisa interessante. Igreja, portanto, não é simplesmente um clube de amigos. Igreja não é só uma instituição, uma organização que existe do ponto de vista jurídico e contábil. Igreja não é absolutamente uma espécie de organismo que não tem qualquer significado espiritual profundo. Igreja não é, de maneira nenhuma, um espaço, uma espécie de catedral ou de templo ou de santuário diferenciado. A igreja é o povo de Deus unido
para adorar ao Senhor em cumprimento da missão. Diante desse cenário, fica claro para a gente que não é possível estar em sintonia com o verdadeiro evangelho revelado no Novo Testamento sem fazer parte de maneira decisiva e ativa na Igreja de Cristo. Não é possível ser cristão sozinho e isolado. É claro que as comunidades de fé sempre terão desafios, sempre terão dificuldades, sempre terão erros, sempre terão equívocos. O próprio Novo Testamento mostra cada carta de Paulo, de Pedro, de Tiago, todas as cartas da igreja primitiva como cartas de correção, de realinhamento, de conselho, porque facilmente eles perdiam o caminho se afastando da proposta que Deus nos apresenta. E olhando para a nossa vida prática, a gente pode pensar, mas qual é a principal razão porque de fato eu deveria não só ser de fato alguém pertencente a uma igreja, deveria me envolver com essa igreja e ser ativo nessa realidade do corpo de Cristo. Eu não posso ser uma célula morta de pele que se descasca do corpo, mas preciso ser como um órgão que tem toda a possibilidade de contribuir para o funcionamento e o benefício do corpo. Mais uma vez, vale a pena olhar o que nós temos em Efésios, capítulo de número 4. Muito valioso texto, a partir do verso 7, que nos diz o seguinte: E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens, que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu, mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A igreja é a cereja também no sentido de ser o desfecho da parte de Deus daquilo que envolve o valor e a importância da comunidade. Fomos criados para amar. E devemos amar a Deus, que é a primeira referência mais importante da Escritura, e amar ao próximo. Não é possível amar ao próximo vivendo de maneira isolada e distanciada com as nossas desculpas. E como é que se dá essa prática do amor ao próximo? É interessante. Lembra lá da multiforme sabedoria de Deus? Então, essa multiforme sabedoria de Deus, sabedoria divina, era extraordinária no sentido em que Deus fez cada pessoa peculiar e diferente. Nem um gêmeo que é exatamente idêntico ao outro é de fato tão igual assim. Existem peculiaridades, inclusive de personalidade, de jeito de ser. É muito impressionante a sabedoria do Criador. Portanto, como eu gosto de dizer, brincando, mas é sério, só você pode ser você, portanto, seja você. No sentido que, conforme Efésios 4 diz, que todo o triunfo de Cristo aqui em Efésios tem o objetivo que quando ele vence, ele traz a vitória maior, distribuindo dons aos homens. Dons são capacidades dadas por Deus que têm a ver com aquilo que somos e o que Deus fez conosco na redenção da salvação em Cristo, que nos leva a ter condição de ser caminho de bênção na vida do próximo, aquilo que a gente pode fazer em benefício dos outros. E, ao mesmo tempo, quando estamos na comunidade da fé, nós também somos abençoados por essa diversidade, por esse caminho de troca de alteridade. Portanto, por que você precisa fazer parte da igreja? Em primeiro lugar, porque
porque muitas das necessidades suas certamente serão alcançadas pela sua relação com os seus irmãos em Cristo. Às vezes eu vejo tantas pessoas que no momento de dificuldade na vida estão passando por uma situação difícil e elas, vamos assim dizer, se afastaram do povo de Deus, se afastaram até mesmo da sua própria família, vivem totalmente sozinhas e isoladas, porque não gostam de ser incomodadas, porque eles entendem que as organizações, os grupos, as denominações têm erros, os familiares também têm os seus problemas, a pessoa se fecha, se distancia, fica isolada. Quando surge uma situação de necessidade, a pessoa descobre, puxa, eu não tenho ninguém, eu não sei a quem eu posso recorrer. E no momento de doença, no momento de dificuldade, no momento de uma situação imprevista, quem pode ajudar são aqueles que são irmãos na fé e que certamente fariam muita diferença se a pessoa estivesse integrada em uma comunidade de fé. Às vezes não é nem uma necessidade material, uma necessidade pessoal, física, ou melhor, emocional, pessoal profunda. Existe gente que pode fazer diferença. Igrejas saudáveis têm projetos, ministérios que atendem a tantas necessidades. A necessidade de ensino, o clareamento das ideias, uma série de coisas, ou seja, você tem muitas possibilidades de ser abençoado pelo exercer de dons e ministérios da parte de tantas pessoas que fazem bem para a sua vida. Mas a gente pode pensar, pois é, mas se eu for ficar então na igreja, que legal, eu vou receber um monte de coisa, eu vou escutar cânticos muito inspirativos, eu vou escutar mensagens desafiantes, eu vou aprender, fazer cursos muito legais, eu vou poder, quem sabe, participar de uma viagem missionária, eu vou fazer isso, puxa, eu vou ganhar muito com isso. Pois é, aí um pouco de cuidado, né? Se você ficar só recebendo dentro da comunidade da fé, eu não sei não, você pode, será que existe isso? Ficar com obesidade espiritual. Eu conheço gente que só recebe, só quer para si mesmo e não vai muito longe. Por isso você é chamado também a exercer o seu dom, a sua capacidade, às vezes administrativa, a sua capacidade de liderança, a sua capacidade de ensino, a sua capacidade de exercer generosidade, a sua capacidade relacional, aquilo que Deus deu a você, quando projetou a sua vida, quando criou você, quando agiu com o seu espírito. Muita gente às vezes vive com a cabeça congestionada e aborrecida, até que a vida dela começa a fazer diferença na vida dos outros, ela se torna um canal de bênção e com certeza nada satisfaz a nossa vida, o nosso coração com mais intensidade do que a gente perceber que a nossa vida é um canal de bênção especial na vida das outras pessoas. Então você precisa, pelo menos, para se alimentar, para ser abençoado, para receber do dom que Deus deu aos outros irmãos e também para fazer com que o dom que você tem, a sua capacidade, possa servir de caminho de bênção na vida de outras pessoas. Portanto, o nosso convite é a compreensão de que não existe outro projeto de Deus. Não dá para a gente criar um negócio particular lá na nossa casa. Não dá para a gente inventar uma outra organização, entre aspas, mais eficiente. Não dá para a gente ter ideia melhor do que a ideia que Deus teve. Igreja é um projeto de Deus, é um projeto de Jesus. Você certamente precisa entender que a igreja é a cereja. A cereja no plano histórico escatológico. A cereja que mostra o triunfo de Cristo no mundo espiritual contra todos os poderes e entidades que eventualmente se levantem contra Deus. A cereja naquilo que significa de fato adoração e verdadeiro reconhecimento de quem Deus é, dando a Ele a honra e a glória que Ele merece. E certamente essa cereja no que significa
comunidade, comunidade de alteridade, comunidade de serviço, onde eu sou abençoado e abençoo os outros também. Deus abençoe a Igreja de Cristo, as diversas milhares, milhões espalhadas pelo mundo, e que você, que ainda está aí meio em dúvida e não tem tanta certeza, hoje eu convido você a entender e a fazer parte da igreja que é a Cereja. Que Deus nos abençoe. Amém.